Mais um capítulo na escalada contra Alexandre de Moraes. Mais 2 parlamentares americanos solicitaram formalmente a aplicação da lei Magnitsky contra Moraes. Isso significa a morte financeira do ministro. Presidente da Câmara é surpreendido um dia após mentir sobre não haver perseguição política no Brasil. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Os deputados Rich McCormick e Elvira Salazar fizeram um pedido formal por sanções contra o ministro brasileiro. Não são os primeiros pedidos feitos a Trump. Isso só dá mais força e legitimidade para ações que o presidente americano tomará. Já foi revelado que a lei Magnitsky já está sendo redigida e descobrimos essa semana que os assessores de Trump estenderam as sanções contra outras autoridades brasileiras. O que diz na carta dos parlamentares americanos? Vou ler um trecho para vocês. Vamos lá. O pedido dos parlamentares faz questão de ressaltar que Moraes é uma ameaça aos Estados Unidos também. Eles fazem questão de deixar claro que ele persegue empresas americanas e cidadãos e residentes dos Estados Unidos. Nesse trecho, eles falam: Moraes não é apenas um problema para o Brasil, ele é uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Ele tentou censurar empresas americanas, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital americana. Ele multou o X, anteriormente Twitter, em milhões de dólares, proibiu o Rumble no Brasil e exigiu informações sobre usuários de dissidentes políticos que buscam refúgio nos Estados Unidos. A Trump Media está processando-o por suas ações. Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros ditem o que os americanos podem dizer, ler ou publicar. No final, eles já levantam a bola para o Trump cortar ao relembrar o caso do juiz que expediu mandado de prisão contra Putin e Netanyahu. Eles escreveram o seguinte: medidas semelhantes foram tomadas pela Casa Branca contra o Tribunal Penal Internacional e o caso de Moraes justifica uma resposta igualmente forte. Devemos apoiar o povo brasileiro em sua luta pela democracia e garantir que os Estados Unidos não sejam cúmplices de abusos de direitos humanos no exterior. O texto também vai na linha do que trouxemos ontem, sobre o governo americano não reconhecer o processo eleitoral brasileiro. Por falar em processo eleitoral brasileiro, surgiu uma notícia muito esquisita. Semana que vem começa o pseudo-julgamento para ver se Bolsonaro se tornará réu. Pois bem, hoje a CNN afirmou que aliados de Bolsonaro estão tentando convencer ele a lançar Tarcísio como candidato, pois isso evitaria sua prisão. O entorno do ex-presidente já começou a traçar uma estratégia para convencê-lo sobre o seu futuro nas eleições de 2026. Embora o grupo mais próximo de Bolsonaro ainda defenda publicamente a tese de que o ex-mandatário vai reverter a inelegibilidade, vai se tornar elegível novamente, nos bastidores a coisa está mudando. Até mesmo bolsonaristas do núcleo duro têm admitido que há um esforço silencioso em curso para convencer a liderança de direita a admitir o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato ao Palácio do Planalto na disputa do próximo ano. Esse jogo de convencimento passa por um esforço coletivo de advogados e políticos aliados de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, para evitar a prisão do ex-presidente. Até mesmo o ministro André Mendonça é citado, indicado à corte pelo ex-presidente, como ponte para dar um choque de realidade em Bolsonaro sobre a sua situação no Supremo. Interessante, não? Se Bolsonaro indicar Tarcísio, ele se livra da prisão. Por que será que a ditadura brasileira ficaria satisfeita com o governador paulista? Um grupo restrito de políticos, amigos e familiares deve ser escalado para convencê-lo. Apenas 4 nomes têm sido citados como aqueles capazes de convencer o ex-presidente a mudar a dinâmica de 26. O pastor Silas Malafaia, que é o responsável por essas manifestações, como a gente viu no último domingo, o organizador desses atos, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente da Câmara,
Arthur Lira, com quem o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mantém uma boa relação desde que deixou o comando do país. No PL, o partido de Bolsonaro, foi colocado um prazo limite para convencer Bolsonaro a lançar Tarcísio como candidato ou, ao menos, entender que esse é o caminho apoiado pela maioria de direita. Até novembro deste ano, a avaliação é de que o julgamento sobre a trama golpista vai acabar neste período, portanto, a estratégia tem que estar trabalhada até lá. Tem até prazo, hein? Vale lembrar que muitas dessas pessoas também atuaram para convencer Bolsonaro a não decretar estado de defesa. E logo após essa notícia, Tarcísio me aparece com essa declaração. E o Brasil veio se tornando referência no que diz respeito em termos de velocidade, de apuração, de tecnologia. Ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. O Brasil, então, se tornou, de fato, uma grande referência. A gente tem que olhar toda essa preparação que acontece, todo esse empenho, todo esse trabalho, toda essa logística. E, em pouco tempo, os dados são contabilizados, a gente tem a proclamação de um resultado, a diplomação, e isso, de fato, é o que garante a representatividade. A representatividade é fundamental, é importante que aqueles planos de governo que são eleitos depois possam ser colocados em prática, e é isso que vai promover, ao fim e ao cabo, a justiça social, que é algo que a gente tanto almeja, tanto deseja. E a gente tem hoje, então, que fazer o agradecimento à Justiça Eleitoral por todo esse trabalho, por todo esse empenho. Só faltou dizer que a urna é inviolável e 100% segura. Liberal sendo liberal. Mas isso acontece ao mesmo tempo que a pressão externa dos Estados Unidos aumenta e ao mesmo tempo que o Eduardo decide ficar nos Estados Unidos. Indicar Tarcísio agora atrapalharia essa estratégia que o próprio filho do Bolsonaro está atuando. Caberá ao próprio Bolsonaro decidir, mas vale lembrar que ele já fez tudo o que o sistema pediu e o sistema em nenhum momento cumpriu o que prometeu. Eu me arrisco a dizer que caso Bolsonaro aceite essa ideia de indicar Tarcísio, o STF vai prendê-lo do mesmo jeito. E isso ainda vai servir de anestesia para a direita não se revoltar, já que teria sido o próprio Bolsonaro que indicou o sucessor. Hoje mesmo, Alexandre de Moraes votou por condenar a Débora, que escreveu na estátua com batom a 14 anos de prisão. Enquanto a Débora vai pegar 14 anos de prisão, enquanto meu marido, Alan Frutuoso, está proibido de usar redes sociais, o ex-governador do Rio de Janeiro, condenado a 425 anos de prisão, dá dicas de cinema. A minha dica de filme para o final de semana é um filme sobre a vida de Amy Winehouse, complexidades pessoais e o tanto que ela foi brilhante na sua curta carreira. Vale a pena. Por falar nisso, o Hugo Mota foi alvo de um protesto pela anistia. O episódio aconteceu num evento do Republicanos Mulher. A manifestante é mãe de um dos presos do 8 de janeiro. Neste momento, ouviremos o presidente nacional do Republicano. Bom dia! Bom dia, pessoal! Senhora. Nós vamos ter um momento para a senhora falar, se a senhora puder compreender, darmos continuidade nessa solenidade de abertura. E daqui a pouquinho nós temos um momento com todas as mulheres. Solicitamos a compreensão da senhora, por gentileza. Esse é o segundo Encontro Nacional Mulheres Republicanas na capital federal, 21 e 22 de março, aqui em Brasília. Senhoras e senhores, com a palavra